Ó, pessoal, então hoje a gente vai falar sobre ganache, tá? O que é ganache? O nome ganache significa em francês tolo, imbecil. É meio feio, né? Vai fazer o quê? É o que significa. Existem algumas histórias, né, de como surgiu o ganache. E uma delas é de que um assistente de um chefe confeiteiro estava derretendo chocolate e ele acidentalmente derrubou dentro desse bowl de chocolate creme de leite, né, ou leite, não sei o que foi exatamente na época, até porque as histórias são meio, né, atravessadas. E aí ele criou a ganache a partir daí, por isso que né, de algo, né, tolo, nome tolo ou imbecil, você não devia ter feito isso. Os franceses, às vezes, eles são um pouco assim, ríspidos, mas não chegam a te xingar, não. Eu posso provar, nunca fui xingada. Eu falo um pouco mais alto comigo, mas nunca xingada. E aí, a outra versão é de que foi uma criação suíça. Então, assim, a gente não sabe exatamente, mas já é muito, muito antiga, tá? E aí, o que é uma ganache? Deixa eu tomar minha água só, porque tô falando bastante aqui. Vai secando a garganta, né? O que é uma ganache? Uma ganache é uma emulsão, tá? E o que é uma emulsão? Uma emulsão é a junção de dois ingredientes, né? Que normalmente não se juntam, não se ligam, vamos dizer assim, que é a gordura e água. A famosa maionese, por exemplo, é uma emulsão, né? Bastante gordura e água, né? Um líquido, e a gente junta esses dois ingredientes, né? Que normalmente não se juntam. Quando a gente põe óleo dentro de um copo de água, ele vai ficar separado, ele não vai se dissolver, né? Então, a emulsão é quando a gente consegue juntar esses dois ingredientes, tá? E aí, no nosso caso, né, a ganache é uma emulsão da gordura do chocolate, né, porque a ganache é base de um chocolate, mais algum outro ingrediente normalmente líquido, né, que vai ter a água. Normalmente se usa muito creme de leite, né, para fazer ganache, mas a ganache não é só a mistura de chocolate com creme de leite. Ela pode também ser a mistura de chocolate com leite, de chocolate com purê de frutas, de chocolate com caramelo. Não sei se vocês lembram aquela vez que a gente fez a nossa ganache de caramelo, né? Eu fiz um caramelo, coloquei em cima do chocolate, né? Derretendo tudo. Foi pra fazer, acho que foi a cobertura de um bolo, né? Então, não é só a mistura com creme de leite, tá? Da ganache. Ela é com qualquer outro ingrediente, inclusive a própria água, tá? Eu nunca testei com água, mas muitos chefes confeiteiros dizem que dá pra fazer ganache sim com água, tá? Porque a gente tem aquele mito que água... Mito não é um mito, né? A gente aprendeu que água dentro do chocolate estraga, né? Cria um produto... todo granulado e tudo mais. Eu nunca deixei respingar água pra ver, tá? Mas talvez pra fazer a ganache em quantidade maior, daí não vai acontecer isso, né? Daí vai conseguir formar a ganache. Mas eu teria que testar pra mostrar pra vocês certinho, tá? E aí o creme de leite que normalmente se usa na nossa ganache é o 35% de gordura, tá? É o creme de leite fresco, aquele que, né, que fica na garrafinha, né, nas geladeiras. Normalmente é esse que se usa para ganache. Dá para fazer em outros? Dá. Eu vou mostrar aqui hoje um exemplo para vocês dos outros cremes de leite. Mas o que dá mais certo, dá um resultado melhor, é o 35% de gordura, tá? E para essas proporções que eu vou mostrar aqui para vocês hoje, é o 35% que eu estou usando. E aí, o que essa emulsão faz, né? Quando essa emulsão da ganache ela é bem feita, ela reduz a sensação de gordura na boca, né? Ela traz mais suavidade, mais cremosidade e mais preservação do produto. Então, se a gente consegue uma emulsão bem feita, né? Corretamente, né? Feita, aí a gente vai ter todas essas características aqui, né? Redução de sensação de gordura na boca, mais suavidade, cremosidade e preservação do produto final, ok? E aí, o que a gente precisa para ter, né, uma emulsão feita corretamente, tá?
Para que essa emulsão fique correta, a gente precisa de fricção, tá? Fricção entre os ingredientes, né? A gordura, a água, todos os ingredientes que tem ali dentro dessa emulsão. E também precisa de um emulsificante, né? Algum ingrediente ali no meio que vai facilitar a ligação, né, da água com a gordura. Em muitos casos, né, no caso do chocolate, o que a gente tem? A gente tem lecitina, tá? Dentro do próprio chocolate tem lecitina de soja. E proteína do leite. A proteína do leite também ajuda nessa emulsificação, né, na junção da água com a gordura, no caso do chocolate, tá? E aí, a fricção que a gente consegue é que nem a maionese, né? Que a gente usa o mixer ou o liquidificador para fazer normalmente, ou até um garfinho, né? É esse movimento, tá? Mas o mixer, depois a gente vai usar para emulsionar a nossa ganache aqui, ele facilita muito mais, ele tem um resultado muito melhor na emulsão, tá? Por ajudar nessa fricção que a gente precisa. E aí, qual que é a proporção das ganaches? Não existe, assim, uma regra de proporção para ganache, porque cada chocolate tem uma porcentagem de cacau, né, dentro. Tem desde o chocolate branco, que tem menos porcentagem, na verdade não tem porcentagem nenhuma, né, chocolate branco tem só manteiga de cacau, até o chocolate, né, 70, 80% de cacau, que tem bastante massa de cacau dentro. Tá? Isso tudo vai influenciar na textura final da nossa ganache. Mas hoje eu trouxe para vocês aqui uma proporção para chocolate 50, 60%, tá? Para essa quantidade de cacau dentro do chocolate, né, 50% de cacau ou 60% de cacau, entre 50 e 60. Essa é uma proporção aqui que, né, conforme eu vou falar aqui, dá certo, tá? Então a proporção mais fluida: uma parte de chocolate para 2 partes de creme de leite. A emulsão que a gente está fazendo hoje aqui é chocolate e creme de leite fresco 35, tá? E para essa proporção aqui é o que eu tô falando com creme de leite 35%. Se for leite é outra coisa, purê é outra coisa, tá? Então daí tem que seguir o que a receita vai pedir. Para uma ganache mais fluida, uma parte de chocolate para 2 partes de creme de leite fresco. Tá? Aí vai ter uma ganache mais fluida para usar de calda, né? Usar para o drip de bolo, né? Mais líquida, ela não vai ter firmeza nessa ganache, tá? Para uma ganache de textura média, tá? Para rechear, né? E cobrir bolo, por exemplo. Uma proporção de 1 para 1 é o suficiente. Mesma quantidade de chocolate para creme de leite, né? Se eu vou usar 100 gramas de chocolate, eu vou usar 100 gramas de creme de leite, tá? Aí a gente consegue uma textura média, né? Firme para nossa ganache. Aí uma textura mais firme, uma textura para fazer trufa, por exemplo, que é essa que a gente vai fazer hoje, né? Uma proporção de 2 para 1. 2 partes de chocolate para 1 parte de creme de leite fresco. 200 gramas de chocolate, por exemplo, né, para 100 gramas de creme de leite fresco. Aí a gente consegue uma textura mais firme, né, para enrolar, fazer a nossa trufa, tá? Isso, eu vou repetir, para chocolate entre 50% e 60%. Se for um chocolate ao leite, né, ou até um chocolate branco, aí essas características aqui já vão mudar, tá? Aí, por exemplo, nessa daqui que ficaria médio, né? Se você usar para chocolate ao leite ou chocolate branco, 1 para 1, vai acabar ficando muito líquido, tá? Não vai ficar com uma textura média. Por quê? Porque dentro do chocolate ao leite e chocolate branco, no chocolate branco não tem nenhuma massa de cacau, né? Então ele não tem ali essa firmeza que a massa do cacau traz. E no chocolate ao leite tem menos, né? Tem pelo menos, se a gente for pegar uma marca convencional aí da Harald ou Cical, né, que a gente tá acostumado a ver, vai ter 25%, 27% no máximo de massa de cacau dentro, né? Vocês lembram da aula passada, né, que a gente falou do chocolate, né, massa de cacau e tudo mais. Então, essa massa de cacau também, que tem dentro do chocolate, que são as porcentagens, elas que vão trazer mais firmeza para nossa ganache, para o nosso produto final. É a mesma coisa aqui, né?
que se a gente for usar um chocolate 70%, 80%, que tem muita massa de cacau dentro, né? Ele é um produto já mais firme, aí a gente vai usar essa proporção aqui do fluido, por exemplo, né? De uma parte de chocolate 70, por exemplo, para 2 de creme de leite. Ele vai ficar mais firme, ele não vai ficar tão fluido, então vai ter que aumentar mais a quantidade de creme de leite para alcançar, tá? Então você, hoje eu tô trazendo aqui só, não é para trazer, né, receita exatamente, tem que ser assim, não. É para vocês, né, saberem como é que funciona, para daí analisarem para a receita de vocês, entenderem todo esse processo, né, de quantidade, de porcentagem de massa de cacau e a diferença que isso vai fazer na ganache no final, tá? Tem mais ou menos uma ideia de qual é a proporção para chocolate ao leite? Outra que dá uma... Não, chocolate ao leite é outra proporção, vai ter que pegar na receita e ver como é que é. Mas aqui, ó, mais ou menos dá para substituir um aqui pelo outro, tá? Na proporção média do chocolate ao leite, em vez de ficar médio, ele vai ficar fluido. Ele pula um aqui, tá? Aqui na proporção firme, no chocolate ao leite, em vez de ficar firme, mas se você usar 2 partes de chocolate ao leite para uma de creme de leite, ela fica média, tá? Ela sobe uma aqui. E aí na média, essa proporção aqui no chocolate ao leite, de 1 para 1, né, vai ficar fluido. E na proporção de fluido, ela vai ficar mais fluida ainda, tá? Vai ficar mais líquida ainda, do chocolate ao leite, tá? Mais ou menos assim. Mas é que depende muito também de marca para marca, né? O chocolate que você vai usar, o creme de leite que você for usar, tudo isso muda também, tá? Mas eu tô falando aqui pro creme de leite, 35%. Para o drip... Mesma coisa do chocolate ao branco, tá? A gente pode considerar isso. Esse daqui vai ficar bem fluido, mesma quantidade de chocolate branco para creme de leite, tá? E o firme vai ficar um médio mole, tá? Porque não tem nenhuma massa de cacau dentro do chocolate ao leite, ao chocolate branco. Para o drip cake seria o primeiro? 1 para 2? Isso. Só vou te pôr os comentários. Mais fluido é mais líquido, tá? O pessoal quer só bater uma então, foto. para drip cake, pode tirar. Deixa eu encher minha água aqui. Ixi, eu não alcanço lá, vou ter que ir pela frente. Tira a foto aí, pessoal, que eu vou me atravessar. Diz aí se tiraram. Já deu certo. Deu certo, né? Aí, o que eu digo pra vocês? Ixi, eu não consigo pegar água aqui, né? Vou pegar da geladeira. O que eu digo pra vocês? Ixi, peguei água com gás, vai essa mesmo. O que eu digo pra vocês é que, entendendo essa proporção aqui, vocês façam o teste com o chocolate de vocês, ver se se a textura no final agradou, tá? Se é realmente isso, se vai dar certo, porque vocês precisam, tá? Mas normalmente aqui pro chocolate 50%, 60%, essa proporção drip, essa proporção recheio de bolo, por exemplo, de bolo, né? E cobertura também de bolo, ou de torta também. E o firme pra trufa. E aí assim, ó, a gente tem ainda... Alguma pergunta ainda sobre essa questão aqui ou ficou claro? Senão vocês vão me falando aí, tá? A gente tem ainda a ganache montada. Muita gente não sabe, não usa, não conhece também a ganache montada. Na confeitaria francesa ela é muito, muito utilizada. Ela é utilizada para recheio de torta, de bolo, recheio de macarrons, muito, muito utilizada para recheio de macarrons. De Carolina, de bomba, tá? Ela pode ser feita com qualquer chocolate. E a característica dela é que normalmente ela tem mais creme de leite fresco, tá? A ganache montada só dá pra fazer com creme de leite fresco, porque a gente vai bater ela na batedeira depois de pronta. E aí ela vai montar, por isso ganache montada ou ganache aerada é a mesma coisa, tá? E aí ela vai montar, vai criar uma textura final mais leve, né? E aí a gente pode rechear, vai usar bico, né? Ponto de bico e tudo mais, a gente pode usar daí, tá? Pra rechear, decorar bolo também. Para fazer blindagem de bolo é proporção firme? Essa aqui pra blindar bolo também. Quando eu fazia... Não, assim, ó.
Depende daí da porcentagem de cacau, tá? Quando eu fazia blindagem de bolo de pasta americana, que é isso que vocês estão falando, né? Eu usava o chocolate meio amargo, só que ele não tinha 50% a 60% de cacau, ele tinha 35%, tá? Que era da Cical, chocolate meio amargo da Cical, que tem em média uns 35% a 40% de cacau. E aí eu usava por proporção de 5:1, porque eu queria que ele ficasse bem firme, bem duro, tá? Eu usava 5 partes de chocolate para 1 de creme de leite, tá? Porque a porcentagem do meu cacau era mais baixa, tá? Mas essa daqui, com a proporção, né, de cacau de 50% ou 60%, ela vai ficar firme, porém vocês vão ver aqui que é uma trufa maleável, né? Dá pra blindar, dá, mas eu usaria um pouco mais de chocolate pra dar uma segurança maior, tá? Dá pra fazer ganache montada com leite ninho junto? Nunca fiz essa daí. Fica Nunca fiz, ó. A ganache montada normalmente leva o quê? Leva o creme de leite fresco, tá? 35%. Ele é derretido uma parte e a outra parte dele é adicionada fria, tá? No chocolate. E normalmente daí vai o chocolate, né? Vai o creme de leite 35% no mínimo. E vai gelatina no caso de usar chocolate branco, tá? Ou um chocolate que tenha menos porcentagem de cacau, né? Um ao leite ou branco. Aí ainda vai gelatina, que é pra afirmar essa mistura, tá? E aí processo normal de fazer ganache, derrete o creme de leite, coloca no chocolate, coloca depois o creme de leite frio, fecha e deixa no mínimo 4 horas na geladeira, tá? Pra cristalizar bem esse chocolate. Depois a gente tira e coloca na batedeira, né? E aí bate até ela montar, até ela firmar, tá? As receitas que eu uso de ganache montada vai bem mais, agora eu não sei exatamente a proporção, eu não posso falar pra vocês, eu tenho que pegar minha receita lá. É bem mais creme de leite, vai... Renan, faz a proporção de 400 para 87. Qual que é essa proporção? A porcentagem, talvez. Enquanto isso, quiser, dá pra fazer algum ganache com chocolate fracionado? Eu nunca fiz ganache com chocolate fracionado, tá? Na verdade, já fiz, eu acho que pra blindar, eu acho que eu já fiz sim. Bem lá, um bom tempo atrás, eu fazia pra blindar bolo de... É que tu não usa mais chocolate fracionado. De bolo de pasta americana, quando eu fazia, tá? Mas é que assim, ó, realmente eu não uso, eu uso mais pra decoração, tá? Pra fazer o chocolate fracionado. E pra ganache, se tu vai fazer pra um doce assim, eu não aconselho, tá? Porque não vai ter o sabor, né? O chocolate, ganache é com chocolate mesmo. Mas se for pra fazer pra blindar bolo, eu até aconselho. Voltando pra proporção ali, só pedindo, 400 por 87 dá 4,6. Então é uma proporção de 4 de creme. Mas assim, ó, essa é a minha receita da ganache aqui pra vocês, só pra terem uma ideia. 4 partes de creme de leite para 1 de chocolate branco, tá? Que é a minha ganache montada de chocolate branco, tá? Sim. Então, mas assim, ó, dá pra fazer, por exemplo, essa aqui, ó, na proporção de 1:1, dá pra montar? Dá. Ela ainda vai ficar um pouquinho mais pesada, porque vai ter mais chocolate, né? Mas dá pra fazer também e bater na batedeira e consegue uma aeração na proporção de 1:1 normal. É como uma ganache montada a talhar? O que fazer quando isso acontecer? Então, eu vou te falar aqui o que acontece e por que talha, tá? No momento que a gente estiver fazendo a ganache, eu vou mostrar por que talha, mas não é comum, não. É que normalmente a gente consegue recuperar a ganache se ela talha, tá? Mas não é comum, é como qualquer outra ganache. O pessoal pergunta se a live vai ficar salva. Não vai ficar salva. Não, e pro pessoal que chegou agora, né, tá terminando a parte teórica e agora vai pra parte prática. Daqui a pouco eu vou fazer vamos falando de ganache primeiro e depois vamos pra parte prática da trufa, tá? Aí o que normalmente também muitas pessoas colocam na ganache, mas é opcional, tá? Manteiga, glucose de milho e açúcar invertido.
Manteiga para trazer mais, né, essa textura aveludada, mais cremosidade. Glucose e açúcar invertido, aumentar a validade, né, o shelf life que fala do produto, né, que ele acaba tendo mais validade. E também traz uma elasticidade, né, para essa massa da ganache depois de pronta, tá? Mas isso é opcional, não precisa colocar se não quiser, tá?